eu sou a Luana e agora você vai participar de um mini curso de proteção respiratória a agentes biológicos para trabalhadores da saúde. Durante o curso, aprenderemos a diferença entre contaminação por aerosóis e gotículas, procedimentos para a utilização das máscaras, respiradores e muito mais. O uso de equipamentos de proteção respiratória, EPE, por profissionais que atuam em serviços de saúde, é uma estratégia importante para prevenir doenças como tuberculose, o sarampo, a varicela, a hantavirose, a gripe aviária, causadas por agentes biológicos, cuja principal forma de transmissão é a via aérea. Considerando-se a evolução das doenças na população e os avanços tecnológicos, nós temos que nos aprimorar à medida que cresce o conhecimento da situação das doenças de transmissão respiratória, bem como da disponibilidade dos instrumentos para a prevenção e o controle dessas doenças. O doente ou portador, quando fala, tosse ou espirra, dispersa agentes etiológicos de doenças de transmissão aérea. Deste modo, qualquer pessoa pode ser exposta a esses agentes, quando em contato com o doente ou o portador, ao entrar em ambientes contaminados ou ainda ao realizar procedimentos nessas pessoas, sendo essa transmissão dada por aerosóis ou gotículas. As gotículas têm tamanho maior que 5 microns e podem atingir a via respiratória alta, ou seja, mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade bucal. Nos aerosóis, as partículas são menores, permanecem suspensas no ar por longos períodos de tempo e, quando inaladas, podem penetrar mais profundamente no trato respiratório. Existem doenças de transmissão respiratória por gotículas e outras de transmissão respiratória por aerosóis, as quais requerem modos de proteção diferentes. As doenças de transmissão por gotículas são aquelas que ocorrem pela disseminação das mesmas e são geradas durante tosse, espirro, conversação ou na realização de diversos procedimentos, tais como inalação, aspiração, entre outros. Já as doenças de transmissão por aerosóis são aquelas que ocorrem pela disseminação das partículas menores, que são geradas também durante a tosse, espirro, conversação ou na realização de diversos procedimentos, entre os quais pode-se citar a broncoscopia, a indução de escarro, a nebulização ultrassônica e a necropsia. O equipamento de proteção respiratória é um equipamento de proteção individual que visa a proteção do usuário contra a inalação de agentes nocivos à saúde. O EPI é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a prevenir riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Para ser comercializado, todo EPI deve ter certificado de aprovação, que é o CA, conforme estabelecido na norma regulamentadora de número 6. Atualmente, nós contamos com diversas opções de máscaras de proteção, cada uma para uma finalidade e proteção para cada tipo de transmissão. Dentre elas, as mais utilizadas e conhecidas são a máscara cirúrgica e a PFF2, também conhecida como N95. A máscara cirúrgica é uma barreira de uso individual que cobre o nariz e a boca. É indicada para proteção contra respingos de fluidos corporais como sangue. É importante destacar que a máscara cirúrgica não protege adequadamente o usuário de patologias transmitidas por aerosóis e gotículas, pois independente da sua capacidade de filtração, a vedação no rosto é precária nesse tipo de máscara e ela também não é considerada um equipamento de proteção respiratória. Como manusear e colocar a máscara de procedimentos. Lembrando que o cabelo do trabalhador sempre tem que estar preso. No caso de homens, a barba tem que estar feita. Antes de colocar a máscara, sempre identificar o lado para qual as frestas da mesma se expandem. Manipular sempre a máscara pela lateral. Passar os elásticos atrás da orelha. Estender as frestas, adequando-se ao formato do seu rosto. Após isso, ajustar a pinça da máscara nasal ao formato do seu nariz.
aprenderemos como fazer a retirada da máscara de procedimentos. A mesma só deve ser retirada após o trabalhador sair do ambiente contaminado. Ao retirar, nunca encostar na parte da frente da máscara, pois a mesma está contaminada. Retirar a máscara pelos elásticos. Após ser feita a retirada, a mesma deve ser descartada em lixo infectante. Após o descarte, o trabalhador deve lavar as mãos para higienizá-las. É um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz, proporciona uma vedação adequada sobre a face do usuário. Possui filtro eficiente para a retenção dos contaminantes atmosféricos presentes no ambiente de trabalho na forma de aerosóis. Em ambiente hospitalar, para proteção contra aerosóis contendo agentes biológicos, a PFF deve ter uma aprovação mínima como PFF2. A PFF também retém gotículas. Algumas dessas máscaras são resistentes ainda à projeção de fluidos corpóreos. A máscara conhecida como N95 refere-se a uma classificação de filtro para aerosóis adotada nos Estados Unidos e equivale no Brasil a PFF2 ou ao EPR do tipo peça semifacial com filtro P2, pois ambos apresentam o mesmo nível de proteção. A PFF2 é usada também para proteção contra outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos, encontrados nos ambientes de trabalho das áreas agrícola e industrial. A PFF2 é recomendada tanto para proteção contra aerosóis, contendo agentes biológicos, quanto para proteção contra outros materiais particulados, porque ela captura pelo filtro tanto as partículas não biológicas, como poeiras, névoas e fumos, como as de micro-organismos, esféricos, cilíndricos e filamentosos, na forma de aerosóis. Depende dos parâmetros físicos da partícula, tamanho e forma, não sendo importante se a mesma é viva ou não. Os agentes biológicos não podem se mover através de filtros ou válvulas por eles mesmos, ou seja, não têm mobilidade própria. Quando partículas são coletadas em um meio filtrante, essas ficam fortemente presas ao filtro. O simples ato de respirar através da camada filtrante não parece ser capaz de ocasionar o deslocamento das partículas capturadas nesse filtro. Assim, os agentes biológicos permanecerão presos no material do filtro onde foram capturados. No entanto, o manuseio de PFF2 contaminada ou usada pode transportar patógenos para o seu lado interno. Daí, a necessidade de lavar as mãos ao manusear a PFF2 e ao sair da área contaminada. Se houver um risco de transmissão por contato, é mais apropriado o descarte da PFF2 imediatamente após o uso. A PFF2, por ser um EPI, recebe um certificado de aprovação, emitido pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje faz parte do Ministério da Economia. Após ser submetida a ensaios específicos de desempenho, conforme normas de equipamentos de proteção respiratória da ABNT. A PFF2, com válvula de exalação, facilita a saída do ar exalado, permitindo também a saída de perdigotos e, portanto, não deve ser usada quando há necessidade de se trabalhar em campo estéril. O uso de uma máscara cirúrgica sobreposta à PFF2 com válvula de exalação reduz a saída de perdigotos. A máscara cirúrgica, entretanto, não deve comprimir a PFF2, de modo a prejudicar a selagem da mesma no rosto. Agora, aprenderemos a como colocar uma máscara PFF2. Segurar o respirador com a pinça nasal próximo à ponta dos dedos, deixando as alças pendentes. Encaixar o respirador sob o queixo. Posicionar um tirante na nuca e outro sobre a cabeça. Ajustar a pinça nasal no nariz com ambas as mãos.
pois o uso com apenas uma das mãos pode causar um ajuste inadequado e um desempenho inferior do respirador. O teste de pressão positiva deve ser feito utilizando as duas mãos. Cubra a maior parte do respirador com cuidado para não alterar a posição. Inspire vigorosamente. O respirador deve colapsar suavemente no rosto. Se sentir alguma passagem de ar pelas bordas, ajuste a tensão dos elásticos e a moldagem do clipe nasal. Diversos fatores contribuem para a eficiência do respirador. Prenda o cabelo, caso seja comprida, retire o excesso de cabelo existente nas orelhas, não use piercing na face. Caso existam cicatrizes profundas na face sobre a região da selagem do respirador, a eficiência poderá ser afetada. O uso de barba não permite a vedação completa. Somente retirar a máscara após sair do ambiente contaminado. Retirar a máscara pelos elásticos. Sempre lavar as mãos após retirar a máscara. Descartar em lixo infectante. A PFF2 pode ser reutilizada pelo mesmo usuário enquanto permanecer em boas condições de uso, com a sua vedação aceitável e os seus tirantes elásticos íntegros, e não estiver suja ou contaminada por fluidos corpóreos. O manuseio inadequado, entretanto, pode transportar patógenos da superfície externa do filtro para a parte interna da máscara, reduzindo assim a sua vida útil. Para patologias transmitidas também por contato, não é recomendado o uso da PFF. Recomenda-se colocá-la em embalagem individual não hermética, de forma a permitir assim a saída da umidade. Exemplo, esta embalagem plástica que é perfurada. Não é recomendável o uso de embalagem de papel ou de outro material que absorva assim a umidade ou sirva de substrato para a proliferação de patógenos. Então, a máscara é guardada desta forma. Chegamos ao fim do nosso mini curso. Muito obrigada por participar. Esperamos que tenham gostado. Agora não se esqueça de realizar a pequena avaliação de aprendizado clicando no ícone que está a sua área de trabalho.